Olá, está começando mais uma entrevista aqui no RDTV e nos nossos estúdios eu falo com o prefeito de Primavera do Leste, Léo Bortolin, do MDB, que é uma cidade aí conhecida por ser um polo agrícola e que agora está fazendo uma virada de chave para industrialização. E eu queria, prefeito, primeiro desejar que você seja sempre bem-vindo aqui no site RD News. Obrigado, Patrícia. Uma alegria poder estar aqui na RDTV e cumprimentar você que nos assiste, em qualquer canto do estado de Mato Grosso e do Brasil. Essa é a maravilha da tecnologia, nós podermos não ter um limite para poder comunicar. Então, uma grande alegria nós podermos falar aqui um pouquinho de Primavera, ainda mais nesse momento, às vésperas de completarmos aí 37 anos de emancipação. Tá certo. Eu já estava acelerando, já querendo ir para falar da industrialização, Primavera é conhecido por ser esse polo agrícola tão importante no estado, principalmente em relação à questão do milho. E a gente sabe que tem esse desafio no estado, que é da virada de chave da industrialização. E Primavera está vivendo esse momento, prefeito? Patrícia, esse talvez seja o tema que eu mais tenho comunicado com a população. Primavera está acompanhando essa virada de chave, como você mesmo disse, e é o que tem acontecido no estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso, o ano passado, como até nós mencionamos agora há pouco, foi o estado que teve a maior taxa de industrialização dentre os estados brasileiros. E isso acontece, a exemplo de Primavera, onde nós passamos a deixar de falar de produção de commodities para nós falarmos do produto industrializado. E um exemplo muito claro disso é o que acontece hoje na cadeia do milho. Então imagina, hoje nós temos condição de pensar uma tecnologia de uma semente melhor, nós estamos indo para quase 260 mil hectares de área plantada de milho, onde nós temos para essa planta do milho 12% da semente de milho do mercado do consumo nacional sendo beneficiada dentro da cidade por empresas que estão instaladas na cidade, uma das maiores áreas de irrigação do Centro-Oeste, e aí depois dessa grande produção, este milho, ao invés de ser distribuído para exportação, nós podemos industrializarmos dentro de Primavera, onde ali vai ser produzido o etanol, onde vai ser produzido o DDG, e o DDG ainda servir de matéria-prima para outras indústrias. Então, todos o circuito. O ciclo completo da cadeia da industrialização dentro de um município só. E isso tem acontecido de maneira verticalizada. Quando a gente vai para a agricultura familiar, a Primavera está construindo uma indústria de sorvete. Então, um pequeno produtor, que são cerca de 400 famílias que sobrevivem da agricultura familiar diariamente dentro da nossa região, ali de Primavera, limite a Poxoréu, Dom Aquino, limítrofes ali ao município, esses municípios vão vender tudo para essa indústria. Então, a plantação do abacaxi, do maracujá, do limão, e vai poder potencializar ainda a agricultura familiar. Como é o caso de algumas outras indústrias de bioinoculantes, de defensivos químicos. O cara produzia em Campinas para ter o seu centro distribuidor no Mato Grosso. Hoje o Mato Grosso é um estado que ele tem uma condição de benefícios e incentivos fiscais muito claro e direto. O estado de Mato Grosso é o grande mercado consumidor dessas indústrias. Então estava na contramão. E hoje Primavera está sendo berço da construção de 2 unidades dessa. Então a indústria vai passar a produzir dentro do seu mercado de consumo. E fica muito mais fácil para fazer essa distribuição, se necessário for, para o estado de São Paulo. Porque nós estamos falando de uma transformação no intermodal logístico do estado, que a partir do ano que vem nós vamos ter trilho de ferrovia no quintal de Primavera. Então vai ficar muito fácil, isso vai potencializar ainda mais esse processo da agroindústria. Que é uma demanda assim, histórica do movimento agro, que é a chegada dos trilhos, que enfim parece que agora está se desenrolando, já foi liberado ali até o trecho de Jucimeira, os licenciamentos, então isso. É algo que cada vez mais palpável. O estado de Mato Grosso ele tem condição nos próximos 10 anos de dobrar sua capacidade de produção agrícola. Isso sem nós falarmos em aumentar um palmo de terra, nós simplesmente em cima do fator da logística e em cima de armazenagem. E a logística, o grande momento é agora, quando a gente fala em interligar por ferrovia o Brasil, os estados brasileiros. Então esse traçado que a Rumo
vai operar, que é o Ferronorte, né, ele vai ter condição da produção de milho e soja para exportação sair dentro do Porto de Santos. Então, o produtor ele vai ganhar o quê? Na questão do transporte, na questão da segurança, da agilidade, e de lá para cá vai subir outros insumos, como é o caso da containerização, né? A Brado ela vai operar o infinito. Por que o infinito, eu costumo dizer? Porque não tem limite de operação da Brado, onde você trata desde commodities para mercado interno, desde outras pulses, então, quando você vai falar do amendoim, quando você vai falar do milho pipoca, mas também que vai subir com linha branca, eletrodoméstico, com sabonete, com papel higiênico, com material de construção. Então, a ferrovia, ela vai transformar a economia do estado de Mato Grosso. Certo. Prefeito, e quando a gente fala desse boom de industrialização, geração de empregos, a gente fala, obviamente, do crescimento da cidade. Primavera é uma jovem cidade, né? Uma cidade relativamente nova, bem desenvolvida. Está preparada aí para receber mais moradores? Como que está o planejamento e como que estão aí a organização da cidade nesse momento? Olha, esse é o nosso grande desafio nesse momento. Conseguir fazer com que a mão do poder público seja estendida na proporção do que cresce o coeficiente populacional do município. Primavera, em que pese o censo está ultrapassado em 63 mil habitantes, a prévia atual está em 93, mas nós temos certeza que temos uma população hoje em que gera em torno de 105 a 110 mil habitantes. Isso com base no atendimento da rede escolar, número de ligação de água residencial, coeficiente eleitoral, enfim. E esse é o nosso grande desafio. Por quê? Para você conseguir gerar toda essa indústria, para você não parar a economia, nós precisamos de mão de obra, que é o principal, é a pessoa, é o ser humano. Né? E isso nós estamos esbarrando em quê? Em habitação. Então, Primavera passa a tirar do papel grandes projetos habitacionais, um deles em parceria com o governo do estado, através do MT Parque, são a construção de 1.690 unidades em apartamento, onde, ao contrário do convencional do faixa 2, que o cidadão esbarra normalmente nos 20% de entrada do valor do teto limite da unidade, lá a pessoa vai ter subsídio da entrada e vai pagar direto a parcela. E através de um grupo da iniciativa privada, que o município soube vender essa característica de potencialização, de potência econômica, de oferta, de demanda por habitação, um outro grupo está fazendo 3 mil casas lá, que também vão ser dentro do faixa 2. Então, esse público do faixa 2, eu acredito que ele passa a ser muito bem assistido. Agora, sem dúvida alguma, nós temos muitas dificuldades. Por exemplo, o município que dobrou a população em relação ao último censo, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós iniciamos o mandato com 9 unidades de saúde e passados 5 anos nós estamos com 18 unidades, isso falando de estratégia de saúde da família. Mas isso está praticamente enxugar gelo, porque aumenta a população, nós temos que aumentar a taxa de cobertura. Nós temos que aumentar o número de condição de vaga em creche, porque a mãe que trabalha na indústria, ela precisa ter o resguardo da criança dentro de uma unidade de educação infantil, com segurança, com as devidas adequações. Então, é claro que nós temos aí esse grande desafio de alcançar esse crescimento populacional. Que é muito acelerado. Que é muito acelerado, exatamente. Mas nós estamos fazendo convite para que a população, que às vezes almeja uma oportunidade de emprego, para poder ir à Primavera, conhecer e fazer parte. Somente hoje, dentro do Cine, nós estamos batendo 500 vagas formais. Salvo engano, o Estado estava fechando em torno de 3.500 a 4.000 vagas, Primavera 500. Fora as vagas do Cine, hoje a gente estima cerca de 2.000 vagas de serviço em aberto dentro do município de Primavera. Então, o desafio é trazer mão de obra e organizar a cidade para receber essas pessoas que estão chegando. Exatamente. Que estão se mudando para Primavera. E assim, prefeito, quando a gente fala de crescimento acelerado, de boom, enfim, o senhor está dizendo da questão de dobrar a população, surgem também os problemas sociais, como a questão do fator insegurança, que a gente sempre fala, não é nem segurança, é insegurança que é uma situação que aflige o Estado. Primavera começou a fazer o vídeo monitoramento, eu queria saber como que está sendo o resultado disso e a sua preocupação em relação a uma situação que eu acho que preocupa todos os prefeitos, que é o avanço do Comando Vermelho e de outras facções no estado de Mato Grosso. Bom,
Primeiramente, em relação ao vídeo monitoramento, hoje o município de Primavera, eu acredito que tem um dos sistemas mais modernos do Brasil, onde a gente tem 3 tipos de câmeras que formaram um cerco eletrônico por inteligência artificial dentro do município. Então, hoje nós já estamos avançando para que o sistema do município ele já seja, inclusive, interligado ao sistema de monitoramento nacional. Então, para que se um veículo foi furtado no Paraná, passou por uma OCR na BR-070 ou na MT-130, ou nas encostas, em qualquer caminho que a pessoa tiver acesso ao perímetro urbano do município, a região urbana do município, o sistema vai identificar que esse veículo que foi furtado no sul passou por Primavera. Então, é uma experiência que tem dado muito certo e tem dado muito resultado já para todas as forças de segurança. Primavera passou a trabalhar nos últimos anos segurança pública de maneira integrada. Então, onde a gente traz não somente a parte do Conselho Municipal, mas, de fato, as forças de segurança, Ministério Público, Judiciário, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, para nós termos essa condição de diálogo e um ajudar ao outro. Então, vamos exemplificar isso. Tem um gestor, às vezes, que pensa, não, a segurança é responsabilidade do Estado. Não, pelo contrário, ela é compartilhada. Então, o município de Primavera empregou recentemente a Lei da Atividade Delegada, onde praticamente nós dobramos o efetivo do policiamento fardado em rua através de recursos da prefeitura. Então, a prefeitura paga o policial militar no horário de folga para exercer o seu papel de polícia. Então, aumenta a sensação de segurança da população. Hoje, a prefeitura com o governo do estado estão prestes a iniciar a construção do comando regional, que vai ser modelo para o estado, para começar um novo batalhão do Corpo de Bombeiros. Então, a prefeitura ela tem utilizado de recurso próprio para aportar também junto à segurança pública. E isso tem dado certo. Graças a Deus, é claro que nós temos casos de assalto, casos de vulnerabilidade devido à insegurança, mas ainda está abaixo do que nós temos assistido em outras cidades do estado e do país. Então, Primavera ainda está conseguindo controlar o fator da segurança pública. Que bom, prefeito. Em relação ao turismo, a gente fala muito de ser polo agrícola, industrialização, mas lá em Primavera tem, por exemplo, a Lagoa Azul, que é muito visitada, que é muito bonita. Tem algum investimento, algum planejamento para fomentar o turismo? O primeiro turismo de Primavera é o turismo do agronegócio. Todo evento que você tem destinado ao agro, você tem um overbook na cadeia hoteleira. E só que Primavera passa a ser descoberta por outros potenciais turísticos. Hoje nós temos um turismo cultural que nenhum outro lugar no estado oferece. Primavera é uma referência no berço da cultura hoje. Primavera construiu o teatro municipal nos últimos anos com recurso próprio. Só pontos de cultura, só pontos de teatro são 11 dentro do município. Então as pessoas que passaram a assistir festivais, a participar de festival de canto, passaram a colocar Primavera nesse roteiro. E nós temos o turismo ecológico, como nós temos a Lagoa Azul, como nós temos hoje a parte de alguns equipamentos públicos mesmo, igual a Orla do Lago Municipal, que passou a ser um ponto turístico lá dentro do município, e que agora o município está fazendo o quê? Reorganizando essa parte da coordenadoria do turismo, para que a gente tenha, inclusive, um polo de apoio ao turista, com os guias devidamente cadastrados, para que a gente consiga movimentar essa economia do turismo. Então, se a Patrícia vai lá visitar a Primavera do Leste, eu tenho 3 dias para ficar aqui, o que eu posso fazer? Além da Lagoa Azul, eu posso descer o Rio das Mortes, eu posso visitar outra cachoeira. Então, é um município que tem uma riqueza muito grande ligada ao ecoturismo. E é por isso que nós vamos potencializar o segmento. Certo. Prefeito, virando a chave, falando um pouco de política, política partidária, o senhor está encerrando o seu 2º mandato, já começa a movimentação aí, do sucessor, e entre os nomes está sendo cotado o seu vice Ademir Góes, do União. Queria saber se ele conta com o seu apoio, quem que é o nome que o prefeito deve apoiar, ou ainda está observando o cenário, como que está essa situação? Não, veja, Patrícia, o Ademir, ele tem sido, antes de tudo, ele é um grande amigo, me apoiou nas 2 eleições para vereador que disputei.
Inicialmente não era o vice natural, ele sempre deixou isso aberto para outros empresários, que nós sempre vimos que o Léo, político jovem, formado em Direito, Administração, precisava de ter alguém que tivesse a digital do agro ao lado, como foi o Sérgio Fava no primeiro mandato. O Sérgio teria as condições reais de ser novamente o vice por uma opção pessoal, e é um cara que eu tenho um carinho muito grande, acabou deixando a política partidária de lado. E aí, entre tantos nomes, o Ademir deixou que isso acontecesse de maneira natural e ele acabou sendo indicado para poder compor a chapa. E tem se dedicado, tem a cada dia buscado aperfeiçoar a sua condição de gestor. Então é claro que hoje eu tenho uma confiança muito grande em poder hoje olhar e dizer assim, nós vamos entregar um município de Primavera muito melhor do que o município que nós encontramos há 5 anos atrás. Nós temos muitas falhas na gestão, mas eu posso ter certeza, olhar para você que está nos assistindo em casa e dizer que Primavera passa de fato a ser uma cidade preparada para o futuro, planejada, organizada, uma cidade para realizarmos o sonho de poder construir a sua casa, de você construir a sua família. E o Ademir tem participado de tudo isso. Então, é claro que eu, por torcer por Primavera, eu acredito que hoje ele esteja preparado para poder fazer os enfrentamentos necessários. O Ademir é de dentro da casa do governador Mauro Mendes. Então, a força do governo do estado em Primavera é muito forte. Se você somar o que nós recebemos de recurso do governo do estado nos últimos anos, e toda a história para trás, os últimos anos ganha. Porque o Mauro realmente passou a investir, o governo do estado passou a olhar para a Primavera e falar assim, nós vamos ajudar ao desenvolvimento dessa cidade, nós vamos fazer com que Primavera seja o polo, um celeiro na região sul do estado, uma cidade reconhecida a nível de Brasil. E é nesse intuito que nós estamos trabalhando. Então eu fico muito à vontade de poder, no término desse mandato, ter um vice que se prepara aí, se Deus abençoar e for da vontade do povo, para poder fazer a sucessão de maneira muito natural. E o futuro de Léo Bortolin, 2026? Seu nome sempre é cotado para disputar a Assembleia, a Câmara Federal. O senhor deixou isso em stand-by e para 2026, isso pode acontecer? Olha, eu acredito que o maior desejo pessoal meu e do grupo que nos cerca, do time de secretários, apoiadores, é nós podermos olhar e dizer assim, nós conseguimos entregar uma cidade como nós sonhamos. Nós conseguimos entregar a Primavera muito além dos nossos sonhos, entregamos um segundo mandato, a maioria dos prefeitos acabam desgastados, acabam deixando a cidade meio abandonada, e não, nós olharmos e falarmos assim, nós fizemos diferente, nós demos a nossa contribuição. Então acho que o meu maior desejo nesse momento é poder terminar com uma equipe unida e dar essa sensação de satisfação para a população. E quem sabe dando certo esse projeto de sucessão em Primavera, e tendo o apoio de prefeitos, é claro que a gente pensa, quem sabe, em poder estar disputando uma vaga na Assembleia Legislativa. E voltar a ter aí um deputado de Primavera mesmo, ali dentro da Assembleia. Exatamente. Tá certo. O senhor está no MDB e a gente sabe que se debate internamente já as eleições do Diretório Estadual, Se falava sobre a possível saída do Bezerra, oxigenação ou não. Qual que é a sua avaliação em relação a isso? A eleição deve acontecer em agosto, se não houver alteração, Olha, Patrícia, primeiro assim, independente de oxigenação, o Bezerra é uma figura que merece ter o respeito de qualquer matogrossense. Uma pessoa que foi prefeito de Rondonópolis, deputado federal, que foi senador, governador do estado no momento em que o estado praticamente tinha todas as suas necessidades básicas ainda a ser construídas. Então ele tem um patrimônio histórico que merece ser respeitado, merece ser o presidente de honra do MDB para o resto da vida. Mas é claro que a gente defende hoje um posicionamento à frente do partido. Eu acredito que o partido tem quadros muito jovens, não é só o Léo, mas é o Calil, é a deputada Janaína Riva, que sem dúvida alguma é uma das figuras mais expoentes no cenário político do estado de Mato Grosso. E eu caminho e comunico muito bem com a Janaína. Então, partidariamente, nós devemos seguir
um caminho junto com ela. Eu defendo que ela deva ser a presidente estadual do partido. Né? Até porque o partido hoje do MDB, ele, no estado, ele tem essa condição de colocar pessoas novas à frente do partido. É um partido grande, com um grande número de prefeitos e com excelentes lideranças à frente. Agora, eu acredito que a Janaína ela preenche os requisitos para poder assumir o comando da sigla dentro do estado. O que se fala é que existem 2 MDBs e que aí a Janaína poderia rachar. Você acredita que não, que ela consegue trazer essa união? Eu digo por conta do fator Emanuelzinho e outras situações. Eu acho que assim, não é toda relação que você consegue unir todo mundo até o fim, né? E acredito que às vezes isso faz parte da democracia e às vezes não vamos ficar confortáveis todos no mesmo partido, mas a eleição está aí e acredito que em agosto vai ser o divisor de águas. Torço para que a gente possa continuar na sigla e tendo uma pessoa que a gente pode ter confiança, que vai levar leveza para frente do partido, né? E escrever uma nova história para Mato Grosso. Certo. E nesse ano a gente também tem eleição da MM. O presidente Neurilan deve buscar a reeleição, também a movimentação de outros grupos. O senhor já tem um apoio definido? Seria pela recondução do Neurilan ou não? Qual que é a sua avaliação? Patrícia, eu vou te falar uma coisa. O Neurilan ele tem feito um excelente trabalho, ele é um executivo, mas eu acho que já está na hora de oxigenar, né? Na verdade, não tem mais justificativa para que ele fique à frente da MM, se perdure e seja ad eterno ali. Parece que não, aqui eu dependo desse cargo aqui, eu vou ficar nele. Então essa é a minha opinião pessoal. Né? Eu queria poder ter a oportunidade de andar o estado inteiro, comunicar com os prefeitos e poder levar um novo nome para a MM. Né? Mas eu ainda não comecei a entrar nessa seara dessa discussão. Reconheço o importante trabalho que o Neurilan fez e faz à frente da MM, mas eu acho que chegou no momento de ser oxigenado, né? E particularmente acredito que essa deva ser a opinião da maior parte das pessoas. E aí, nesse sentido, o Léo estaria disposto a concorrer? Olha, eu acredito que a gente tenha que conversar com um grande time aí de prefeitos. Nenhuma candidatura ela pode ser imposta, eu acredito que ainda mais uma candidatura que envolva aí mais de 100 prefeitos no estado, então ela tem que ser construída muito à base do diálogo. Certo. A nossa entrevista está chegando ao fim, mas não tem como não perguntar sobre política nacional também, prefeito. A gente sabe que até por ser uma cidade, um polo agrícola, Primavera é considerado, né, um dos berços bolsonaristas, vamos dizer assim, que tem uma reação ao governo Lula. Queria saber do senhor qual a sua avaliação até agora da administração e como que a sua análise em relação a como está sendo o trabalho do governo federal voltado ao agro, né, aí por meio do ministro que é de Mato Grosso, Carlos Fávaro. Olha, na verdade, ontem eu falei, em relação ao governo federal, eu disse ontem numa entrevista que eu tenho medo, que nós estamos assistindo de perto um desequilíbrio fiscal, né, onde está se aportando muito recurso em projetos de assistência social que não retornam, que é diferente quando você subsidia um faixa 2 ou quando você investe no Educa Mais, pelo contrário, não são linhas de subsídio ou financiamento, é uma via que vai e não volta. Nós estamos com uma máquina da União inchada, nós estamos sem perspectivas de melhora econômica, com uma taxa de juros crescente, uma falta de relação harmônica entre o presidente, entre o Banco Central, entre a falta de política do próprio Ministério do Planejamento e Economia, um arcabouço fiscal que dá medo em todo mundo, fala numa taxação maior ainda do agro. Então, hoje eu tenho muito medo do que possa vir ainda em relação ao governo Lula. Né? E acredito assim que o principal fator de descrença do governo é a falta do equilíbrio fiscal. Que isso que é capaz de fazer o quê? Quebrar um país. E vejo que em relação ao Ministério da Agricultura, por mais que o Fávaro seja uma pessoa preparada, é senador,
já esteve à frente de entidades aqui no estado, mas assim, um ministério que hoje não tem tanta força. Nós estamos falando do Ministério da Agricultura, que ele foi rachado em 4, né? Então, você tem o Ministério da Pesca e da Apicultura, você tem o Ministério da Reforma Agrária, você tem o Ministério da Agricultura Familiar. Então, assim, o poder que você tinha em um ministério só, você rachou para 4. Então, hoje ele exerce muito mais uma figura de um papel institucional do que mesmo na prática. Mas acredito que em relação ao senador Fávaro, ele vai continuar olhando com muito carinho para o estado de Mato Grosso, até porque aqui é a terra dele. E governo Mauro, qual que é a sua avaliação? Bom, o Mauro, eu tive o desprazer de ser prefeito ao lado do Pedro Taques e hoje a satisfação de ser prefeito ao lado do Mauro Mendes. Um governo que não pagava nem os repasses constitucionais da saúde, um governo que nunca levou R$1 para o município de Primavera, de desordem coletiva, e ao contrário nós temos hoje o Mauro Mendes, que resgatou a credibilidade do estado de Mato Grosso, organizou o caixa do estado e está entregando resultado. Então, assim, se nós falarmos de saúde, sexta-feira o Gilberto está lá em Primavera, estamos inaugurando, hoje na condição de deputado, ao lado do secretário Juliano, 10 leitos de UTI pediátrica, já inauguramos 10 de neonatal, já inauguramos 10 de UTI adulta, ofertando vaga de UTI para a população do estado de Mato Grosso e não só para Primavera. Os investimentos que estão sendo feitos na área do interior, são quase 20 pontes entre a Duelo e Pontes que o município, o governo e produtores estão, uma transformação na logística do campo, asfaltos que se esperavam há 40 anos, construção de escolas que estavam paradas, pasmem, há 13 anos. Nós tínhamos um colégio onde a escola militar começou na época do governador Blairo Maggi. No governo seguinte, essa obra paralisou e ela foi retomada pelo governador Mauro Mendes e hoje está lá atendendo já 800 crianças com capacidade de chegar a 1.200. Então o Mauro, para nós, ele tem sido um governo de resultado, de eficiência, de predisposição, de parceria e além de ter um time de secretários que comunica muito bem com todos nós. Tá certo. Obrigada pela presença, prefeito. Caso o senhor queira deixar alguma mensagem aí para os munícipes. Bom, quero aproveitar a oportunidade e convidar a população para conhecer Primavera do Leste, ainda mais na semana que vem que nós teremos a programação do aniversário da cidade. Fica o convite a Patrícia, a Romilson, a toda a equipe RD News e a todos vocês aí que nos assistem. Será um grande carinho poder recebê-los. Aproveitar e mandar um abraço também não só para a família, mas para o nosso time da prefeitura, que eu tenho maior consideração e carinho. Então, falando em programação, o que o senhor pode destacar da programação de aniversário? São 60 dias de inauguração, lançamentos de obras, entregas de obras, apresentações culturais, como essa semana nós estamos tendo o Prima Canta, que é um festival de canto, festival de comida de rua, e a partir da semana que vem nós temos alguns shows nacionais aí, quinta, sexta, sábado e domingo, com desfile cívico e uma programação preparado com muito carinho a família matogrossense. Tá certo. Obrigada pela presença, prefeito. Então você assistiu uma entrevista com o prefeito de Primavera do Leste, Léo Bortolin, do MDB. Tratamos sobre desenvolvimento da cidade, os recursos que estão sendo aplicados aí para garantir que essas pessoas que estão chegando aí, buscando empregos, buscando aí uma nova vida, sejam acomodados na cidade também. Tratamos sobre política partidária, entre outros temas. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.